a gente fazia o maior sacrifício para estar aqui com eles, porque nós tínhamos e temos uma admiração muito grande por ela e pelo seu esposo e toda a sua família. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês através dessa mulher, que o Senhor possa te usar tremendamente, que não seja os seus lábios, que toda a direção venha a ser do Senhor. Quero dizer que eu te amo e sou sua fã, admiradora mesmo. Te amo. Glória a Deus. Assim fica mais fácil, né? Graça e paz, queridos, boa noite. Eu quero perguntar para você nessa noite, se você está preparado para viver uma experiência que pode ser sobrenatural. Depende da sua entrega, do seu coração, porque eu orei ao Senhor pedindo que Ele me desse uma palavra para ser ministrada nessa noite. E Ele me deu. E eu confesso aos irmãos que eu me surpreendi com o texto que o Senhor me deu, mas mais ainda porque dias depois o Senhor me levou a um lugar citado nesse texto que nós vamos ministrar, e ali sim, irmãos, naquele lugar, o Espírito Santo me levou a viver o que nós vamos ministrar nessa noite. Eu estava compartilhando com a missionária Natália que essa palavra é muito especial, porque o Senhor não me deu no meu cantinho de oração, o Senhor me deu vivendo essa palavra, amém? Por isso eu quero te inspirar, abrir o teu coração e deixar a tua mente à disposição do Espírito de Deus, amém? Sabe, queridos, essa palavra, ela é fruto de uma agitação que nós vivemos. Nós vivemos tempos muito agitados, sim ou não? Em que as coisas parecem assim, na verdade, parece que o tempo está correndo, não é, Giovanni? Parece que a gente não tem mais vivido 24 horas. Parece que essas 24 horas duram 20, 18. E é em meio a essa agitação que o Senhor traz uma palavra para o teu coração e para o meu. Olha, aquieta, descansa, tem calma. E eu gosto muito dessa palavra porque, para quem me conhece, sabe que a agitação é um dos meus nomes, né? Ficar calma, descansar, então, eu acho que é algo que eu faço pouquíssimo. E à medida que nós vamos mergulhando na palavra, nós vamos compreendendo que não existe absolutamente nada por acaso. E essa palavra de esse aquietar, ele fala sobre a gente não se deixar dominar pelos medos ou pelas preocupações, mas que a gente possa compreender que nós servimos um Deus que sabe todas as coisas e que providencia todas as coisas que nós necessitamos. Às vezes nós queremos agir, nós queremos ver acontecer e nós não nos damos conta de que o nosso Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas, amém? E é sobre isso também que nós vamos ministrar nessa noite. Nós servimos um Deus tão grande, queridos, que as 2 semanas passadas foram semanas muito, muito agitadas na minha vida. Muitas demandas, muitas coisas para cuidar, e no meu trabalho alguns desafios. E eu entrei no carro para ir trabalhar e ali comecei a conversar com o Senhor. Senhor, como é que eu vou dar conta? Senhor, como é que eu vou resolver essa situação? O Senhor sabe que é muito difícil, como é que eu vou fazer? E o motorista ligou na rádio e o locutor falou assim: agora um momento saudade. Nós vamos ouvir uma canção da banda Milad, uma canção de 1986. Abra o seu coração e escute essa canção. Eu não vou cantar, irmãos, porque esse realmente não é meu dom. Infelizmente, o pastor Jair não está aqui, mas a música começou a tocar. Não tenhas sobre ti
um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vocês acreditam que o Espírito Santo, tão preocupado, que esse Deus tão zeloso que nós servimos, colocou aquela canção para ministrar descanso ao meu coração, para dizer que Ele trabalha. E a Bíblia fala sobre isso lá em Isaías 64:4. Olha, desde a antiguidade não se viu, ouviu, nem percebeu um Deus semelhante a esse nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Queridos, enquanto nós estamos agitados, o Senhor trabalha. Enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha. E o nosso trabalho, como diz a canção, é descansar no Senhor. Isso é muito forte, isso é muito profundo. E essa palavra de hoje, ela fala sobre cuidado, sobre proteção. Essa palavra de hoje fala sobre descanso. Fala também sobre provisão. Mas, acima de tudo, essa palavra fala sobre contentamento, sobre pertencimento. E agora eu te convido a abrir a sua Bíblia. E um salmo muito conhecido. Por isso que eu me surpreendi quando o Senhor me deu essa palavra. Porque esse salmo, dizem os estudiosos, que é um dos 2 salmos mais lidos, mais recitados. Alguns dizem que é o poema mais recitado no mundo inteiro. E eu estou falando do Salmo 23. Agora eu quero te convidar a abrir o teu coração. Porque quando o Senhor me deu essa palavra, eu fui trabalhar e eu disse assim, lá no meu trabalho, eu vou fazer um desafio aqui. Quem já ouviu falar sobre o Salmo 23? Quem sabe dizer o que está no Salmo 23? E uma colega disse, eu sei. Esse salmo não é o salmo do pastor? Aí eu disse, sim. E eu sei esse salmo desde que eu era pequenininha, minha mãe me ensinava sobre esse salmo. E como nós estávamos comemorando os aniversariantes do mês, eu aproveitei e fui ministrar sobre a vida deles o Salmo 23. E essa moça era uma das aniversariantes, e ela falou assim, o que de novo tu tens para trazer a respeito do Salmo 23? Eu disse para ela, você conhece o Salmo do pastor? Hoje eu vou te apresentar o pastor do Salmo. E só essa palavra já abriu os corações da minha sala e grande foi a obra que o Senhor fez. Amém? Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado, ou a tua vara e o teu cajado, em outra tradução, me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, nesta noite, porque tu és o nosso pastor, Senhor.
Obrigada, Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu fizeste para que ela pudesse estar aqui sendo ministrada. Ela é Tua, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tome a minha vida. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações, Senhor, para que a Tua mensagem seja enviada nesta oportunidade, Senhor. Muito obrigada, Deus. O meu coração salta de alegria, de amor, de temor, Senhor. Porque eu sei, Deus, que Tu és o meu pastor. E que de nada eu terei falta, Senhor. Nos abençoa nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Esse é ou não é um dos salmos mais conhecidos, pastor? Diga lá, né? Só que o Senhor me proporcionou viver esse salmo, para que eu pudesse estar ministrando sobre a sua vida. Porque milhares e milhares de pessoas o conhecem. Mas quando nós, por vezes, recitamos, quando nós até meditamos nesse salmo, às vezes nós não damos conta do alcance e da dimensão que ele tem. É um salmo que fala de uma experiência de relacionamento recíproco entre o pastor e a ovelha. Fala desse dia a dia, por isso que muitas pessoas atribuem esse salmo a Davi. Inclusive nesta Bíblia está dito, Salmo de Davi. Mas alguns estudiosos das Escrituras dizem que não há uma certeza que Davi o tenha escrito. Agora, como Davi é o autor da maioria dos salmos e era um pastor de ovelhas, é óbvio que é atribuído a ele, porque ele tinha essa propriedade na lida com a ovelha. E esse salmo nos leva a uma atmosfera de relacionamento íntimo, de confiança, de que o pastor é aquele que cuida, e cuida individualmente, e cuida excelentemente das suas ovelhas. E a ovelha é aquela que escuta a voz, que ela sabe quem é esse pastor. E essa é a ideia que permeia esse salmo. Mas vamos a algumas curiosidades sobre a ovelha para que a gente possa compreender um pouquinho mais o que Deus quer falar. Eu coloquei só algumas curiosidades aqui. As ovelhas são animais frágeis, indefesos. É um dos poucos animais incapazes de sobreviverem sozinhas. Ou seja, a ovelha ela é totalmente dependente do pastor. Para comer, para beber, para descansar, a ovelha precisa do pastor. As ovelhas são míopes. Elas enxergam aproximadamente, assim, enxergam bem, aproximadamente 8 metros à sua frente. Por isso que elas precisam ser conduzidas. Elas conhecem o cheiro, a voz do pastor. É por isso que é muito difícil, ou era muito difícil, à época, você pagar uma dívida dando ovelhas, porque certamente ela não se acostumaria. É muito comum vermos os pastores conduzindo o rebanho e algumas crianças ajudando, ou até mesmo adolescentes, adultos, porque o pastor tem que treinar essas pessoas para que elas possam substituí-lo, porque senão a ovelha não atende outra voz. E Davi, nesse salmo, ele está se colocando como a ovelha. E nós somos a ovelha desse pastor. Você está conseguindo pegar um pouquinho dessa revelação? A ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Ela produz lã o tempo todo. O tempo todo da sua vida a ovelha produz lã. Quanto mais tosqueada ela é, mais lã ela produz. E quanto mais velha, melhor é a lã. Amém? Assim somos nós, na condução, na mão desse pastor. Vai abrindo teu coração, teu entendimento. As ovelhas não comem qualquer coisa e não bebem água de qualquer jeito, não.
elas são muito medrosas, então elas precisam que a fonte esteja assim, com águas tranquilas. E olha, o pastor, eu vi um documentário sobre pastoreio, e é interessante que se o pastor leva o rebanho e porventura aquela água está agitada e a ovelha ela é capaz de morrer de sede, irmãos, mas ela não bebe se as águas estiverem agitadas. Aí o pastor deixa ela morrer de sede? Não, ele vai lá, pega e dá aguinha na boca da ovelha. Esse é o pastor. As ovelhas são calmas, inteligentes, têm excelente memória e são extremamente submissas. Uma vez nós de férias fomos à casa da ovelha, um lugar lá no sul, e nós vivenciamos de perto algumas dessas lidas com a ovelha, mas algo que chamou muito a minha atenção foi que nós fomos ao local que elas estavam sendo tosqueadas e elas estavam assim, em fila, eles tirando a lã, e você não ouvia nada. Vez por outra você ouvia assim, era quando pegava sem querer na pele e aí feria, mas elas estavam calmas, elas não se mexiam. E aí eu lembrei do nosso pastor, eu lembrei daquele que foi injustiçado, ao qual foi imputado culpas que ele não tinha, e ele foi para o matadouro calado, porque ele sabia quem ele era, e a ovelha sabe quem ela é. Ele sabia quem era o pastor dele, e a ovelha sabe quem é o seu pastor, e essa é uma característica muito forte da ovelha, amém, irmãos? Mas vamos ao primeiro verso, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. Esse primeiro verso nos fala sobre esse relacionamento de intimidade, sobre essa certeza que o salmista tinha de que aquele que o conduz é o seu pastor. Mas nós precisamos entender que no original, irmãos, no hebraico, quando o salmista diz Senhor, ele está se referindo a Yahvé, ao nome de Deus. Então esse salmo não é sobre um pastor qualquer de ovelhas que está conduzindo o seu rebanho, é sobre o Yahvé, sobre o eu sou, sobre o próprio Deus conduzindo o seu rebanho. E o verbo utilizado no original está no gerúndio. Então, Yahvé, o Senhor, Ele está me pastoreando. Olha como muda o nosso entendimento. E a expressão nada me faltará. A tradução que diz de nada terei falta é a que mais se aproxima, porque no original, irmãos, e eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, a tradução não está equivocada, a tradução está correta. O entendimento dela, talvez, não tenha sido tão bem nos ministrado durante tanto tempo, porque no original diz, não tenho falta de nada, e isso significa que Ele não nos falta, é o pastor que não nos falta, não está falando de coisas. É óbvio que o Salmo 23 fala sobre provisão também, porque o pastor é aquele que alimenta a ovelha, que sacia sua sede, é aquele que a protege, e isso fala sobre provisão. Mas só para você compreender que não é que não nos faltará nada, é Ele quem não nos faltará. É Ele quem não nos falta, irmãos, porque deixa eu fazer uma pergunta para você. Falta alguma coisa na sua vida? Sim ou não? Porque na minha falta. Não falta na sua? Não falta saúde às vezes? Não falta emprego? Não falta dinheiro? Não falta, aparentemente, proteção?
Então as coisas nos faltam. O que o salmista está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que o Senhor, Yahvé, o eu sou, o meu melhor amigo, não me faltará. Então, quando as coisas me faltarem, porque Ele é suficiente para mim, Ele vai me conduzir à vitória. Quando algo me faltar e as consequências oriundas dessa falta baterem à minha porta, como Ele nunca me faltará, não me faltará o escape, não me faltará a oportunidade aberta, amém, irmãos? É sobre isso que o salmista está falando. E eu fico maravilhada com a palavra, porque, irmãos, eu já ouvi tantas pregações sobre esse salmo. E esse alimento, ele vai se transformando em vida. E ele tem essa capacidade de nos alimentar de uma forma que nos sacia. Então, quando eu entendi, pastor Segundo, que o Senhor não me falta, e isso é muito verdade. Eu quero que você fique muito atento comigo, porque eu vou compartilhar uma experiência sobre isso com você um pouquinho mais à frente. É como assim, olha, eu tenho convicção que esse pastor está comigo e que não vai faltar nada. Mas não é que as coisas de fato não faltem. Mas é porque o que nós precisamos, tudo o que nós precisamos está nele. Eu estava vendo uma ministração sobre outro tema e o pastor que estava ministrando compartilhou uma experiência que ele teve em uma igreja. Ele estava em uma igreja muito grande. E o pastor ia pregar e falou assim: quem gostaria de recitar o Salmo 23? E muitas pessoas levantaram as mãos. Ele avistou uma garotinha de aproximadamente uns 5 anos. Ele disse: venha cá, minha filha. A garotinha foi um pouquinho tímida, subiu ali na plataforma, pegou o microfone, um pouquinho tímida, olhou para o chão. E ele perguntou: qual é o seu nome? Ela disse o nome dela. E ela disse assim: o Senhor é o meu pastor. E a igreja ficou em silêncio. Como vocês estão aqui? Aí ela disse: e eu não quero mais nada. Aí saiu correndo, chorando, envergonhada, pulou no colinho da mãe e ficou ali envergonhada. A igreja não passava nem respiração, a igreja assim em silêncio. E aquele pastor, já muitos anos de pastoreio, muito, igual o nosso pastor Monteiro. E ele pegou o microfone com os olhos marejados e disse à igreja: eu sou pastor há mais de 40 anos. E eu nunca ouvi, eu vou até ler a frase que ele falou, porque é impressionante. Ele disse assim: olha, as suas palavras resumiram da forma mais profunda, linda e verdadeira o que esse salmo diz. E aí a igreja foi tomada por uma glória. E esse pastor disse que nunca mais ele leu ou ouviu o Salmo 23 da mesma maneira como antes, porque ele entendeu que se o Senhor é o nosso pastor, nós não precisamos mais de nada. Nós só precisamos dele, irmãos. Nós precisamos dessa comunhão, dessa presença. Amém, queridos? Os versos 2 e 3 dizem assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas de descanso. Refrigera a minha alma, em outra tradução diz: restaura as minhas forças, e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Conforme eu falei para vocês anteriormente, as ovelhas, elas não conseguem caminhar sozinhas. É por isso que se a ovelha porventura se distrai, se desvia do caminho, uma ovelhinha que esteja assim lá atrás, ela se perde.
porque ela precisa da voz, ela precisa da condução do seu pastor. E esse pastor, ele é aquele que leva a ovelha ao alimento, ele leva a ovelha a beber em um lugar que ele sabe que tem que ser um lugar tranquilo. Aí ele prepara o lugar de descanso, porque a ovelha não tem noção, irmãos. Não é um animal que tenha noção de perigo como parece que alguns animais têm, né? Quem tem pets aqui, cachorrinhos, sabem que às vezes eles são dotados de uma inteligência, nos surpreendem, parece que eles entendem tudo que a gente fala, não é? A ovelha não é assim. Ela não tem esse discernimento. Então, o pastor é aquele que prepara o lugar de descanso, porque os estudiosos dizem que a ovelha, ela só consegue descansar quando ela já está alimentada. Quando ela já teve a sua sede saciada, ela consegue descansar, porque senão ela fica muito agitada. E quando eu vejo o salmista nos comparando com as ovelhas, eu fico pensando, Deus, como o Senhor é perfeito em tudo. O Senhor sabe que nós não conseguimos descansar com facilidade. O Senhor sabe, Deus, que essa agitação da vida, esse mundo que nós vivemos, sempre cobrando as coisas com muita pressa, nos tira esse descanso. É por isso que nós precisamos, irmãos, ser guiados por esse pastor, para que ele nos leve aos lugares de descanso, para que ele possa renovar as nossas forças, porque quando o pastor leva a ovelha a um lugar de descanso, não é para ela ficar paradinha, bonitinha, descansando, é para ela recarregar as energias, as forças, porque ela vai precisar caminhar, e muitas vezes, muitos quilômetros, às vezes volta, às vezes buscando uma fonte que está mais distante. Então o pastor providencia no meio do caminho esses lugares de descanso para renovar as forças da ovelha. Deixa eu te falar uma coisa. Não despreze o lugar de descanso. Muitas vezes Deus quer renovar as nossas forças, Deus quer nos ministrar e nós não entendemos e nós reclamamos e não vivemos a experiência de sermos cuidados pelo pastor. Você precisa compreender, e eu gosto muito desse texto de Mateus 6:34, que diz assim, não se preocupem com o dia de amanhã, e eu gosto dessa tradução que fala assim, Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também, basta a cada dia o seu próprio mal. Quem vive uma preocupação excessiva, irmãos, é que eu não estou falando de uma preocupação natural, amém? É natural que nós nos preocupemos. Mas quem vive uma preocupação excessiva, quem vive excessivamente preocupado, vive pela metade. Porque você vive com o seu pensamento dividido entre o hoje e o amanhã. E quem vive dividido, irmão Bruno, entre o amanhã e o depois, o que acontece? Vive às vezes 1/3 do que era para ele viver no dia. E a Bíblia está falando assim, olha, basta cada dia as suas demandas. Cada dia os seus cuidados. Isso fala sobre ansiedade, é óbvio, mas o Senhor está nos falando aqui, olha, o mesmo Deus que vai providenciar e que cuida de você hoje, calma, Ele vai cuidar amanhã também. E ali, depois de amanhã, Ele vai continuar cuidando. Então, portanto, é cada dia a sua demanda, amém, irmãos? Isso fala sobre contentamento, sobre nós estarmos contentes com as coisas. E deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja pensando assim, poxa, pastor, então quer dizer que eu não tenho que fazer mais nada, né? Porque se a ovelha é totalmente dependente e ela é conduzida pelo pastor, então eu não tenho que fazer mais nada. Não é bem assim, porque contentamento não é você não desejar ter, você não avançar, você não lutar. Contentamento não é você não desejar viver essas e outras promessas de Deus. Contentamento é você entender que tudo, absolutamente
tudo está nas mãos do pastor. É Ele quem sabe o que é melhor para cada um de nós. A Bíblia fala que a Ele pertence o querer e o efetuar. Então, quando eu estou contente, não quer dizer que eu esteja conformada. Mas eu tenho a certeza, a convicção de quem Ele é. E porque nele está tudo que eu preciso, é que na direção dele eu vou caminhar. Amém, queridos? Então, esse texto fala também sobre você ser contente, você compreender que às vezes os caminhos que o pastor te leva te parecem mal. Ou talvez você quisesse ir por aquele caminho e o pastor está te conduzindo por esse, eu quero te falar, vai. Não discute com o pastor, não. Vai. Ai, pastora, mas isso é muito difícil. Claro que é. Ninguém está falando que é fácil. É que nós queremos ver, eu quero chamar a tua atenção, que você não precisa ver. Sabe quando eu falei que a ovelha ela é míope, então ela não vê a uma distância considerável? Você também não precisa ver. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar que o pastor sabe o que está fazendo, sabe para onde ele está te levando. Ele conhece, ele detém o tempo, ele tem domínio sobre todas as coisas. Eu gosto muito de um texto em Isaías, um texto muito curtinho, 22, que diz assim: quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. Então, quando for a hora certa, irmão, irmã, o Senhor fará acontecer. Então, você precisa acalmar o teu coração, você precisa estar na direção desse pastor. E eu conversava com ele sobre isso. Senhor, por que é tão difícil a gente descansar em Ti? A gente te conhece, Deus, a gente te ama. Por que é difícil? E o Senhor me deu uma resposta. E antes de eu te dar essa resposta que o Senhor ministrou ao meu coração, eu preciso te dizer que o que o salmista fala nesse salmo é muito profundo, irmãos. E às vezes você não precisa se envergonhar se porventura você não tem essa certeza. O Senhor está nos trazendo a um lugar de alimento, amém? Para alimentar o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa fé. Às vezes é difícil acreditar como Davi coloca aqui. Davi não tinha dúvidas de quem era o seu pastor. Davi não tinha dúvidas de que ele era uma ovelha que era guiada por esse pastor. Agora eu preciso te dizer que não é porque as coisas não estão dando certo, não é porque você não tem visto muitas saídas pelos caminhos que você tem traçado, não é porque as suas circunstâncias estão muito adversas, não é porque a enfermidade insiste em bater a porta da tua casa, não é porque você não conseguiu conquistar. Irmão, nós estamos indo para o 5º mês do ano, quase metade do ano. E eu sei que nós temos planos, projetos, sonhos que ainda não se realizaram. Às vezes nenhum se realizou. E vai batendo uma agitação dentro do nosso coração. Senhor, ainda não aconteceu. O Espírito Santo quer ministrar na tua vida e na minha que nós não precisamos ver acontecer. Porque quando for o momento certo, certamente acontecerá. E você não pode mudar a essência de Deus que tem em você pelas circunstâncias que não são agradáveis. Nós aprendemos isso com Jesus, irmãos. Quando eu olho ali para a última ceia, quando eu vejo Jesus sentado com os seus discípulos, sentado com o traidor, irmãos. Jesus sabia ou não que Judas era o traidor? É óbvio que ele sabia. Pastor Rosivaldo, quando eu olho para essa cena e vejo Jesus partindo o pão, molhando ali no vinho, dando para o traidor, chamando ele de amigo. Sabe, irmãos, Jesus não estava sendo naquele momento engraçado, sarcástico, hipócrita, não.
Jesus estava ensinando uma coisa muito preciosa com essa atitude. Que não é o que o outro é que muda quem eu sou. Não são as circunstâncias que definem a minha vida ou o meu futuro. Quem define a minha vida e o meu futuro é o Senhor. São as Escrituras que traçam tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso está nesse pastor. É muito difícil isso, irmãos, claro que é. Mas Jesus nos ensinou que é possível. E esse mesmo pastor, esse mesmo Deus, esse mesmo amigo presente em todo o tempo, não mentiu para a gente. Ele disse que nós teríamos aflições, ele disse que seria difícil, irmãos, ele disse. Mas ele disse que ele venceu. Jesus foi o único que venceu o mais temido, o mais terrível de todos os inimigos, que é a morte. Aí Jesus vence a morte para conquistar um lugar de vida eterna para você e para mim. E nós somos levados pelas circunstâncias, irmãos. E nós facilmente nos aborrecemos, nos melindramos. Aí você pode dizer, pastor, mas nós somos ovelhas. As ovelhas não são assim? São. Mas as ovelhas escutam e seguem a voz do seu pastor. E eu quero te perguntar, você tem escutado a voz do teu pastor? Você tem seguido a direção que ele tem colocado à sua frente? Ou você tem feito da sua própria maneira, com as suas próprias forças? Irmãos, todos os dias nós somos desafiados, irmãos. Eu gosto muito daquela canção do Tales que diz que o pecado vem, né? Todo dia o pecado vem, irmãos, é uma verdade absoluta. Todo dia nós somos desafiados. Mas se nós ouvirmos a voz do nosso pastor, se nós olharmos meio assim, meio aqui, meio ali, mas a gente olha a vara, porque a vara serve como direção também, ele levanta a vara e diz assim, olha, estou aqui, vem por aqui. E Davi era mestre nisso, né? Davi era mestre, então todas as vezes que ele quebrou muito a cara, é porque ele não perguntou para o pastor que direção. Na Bíblia está escrito isso. Senhor, eu vou por aqui ou por ali? O Senhor disse por aqui, aí ele ia, vitória. Senhor, agora eu vou por aqui ou por ali? Não, Davi, agora é por aqui, vitória. E quando ele não perguntava, irmãos, vamos ler na Bíblia. Só problema, só dificuldade. Mas Davi tinha esse coração de ovelha. Esse coração de ovelha que é apaixonada pelo pastor. Irmãos, quando eu estava nessa casa da ovelha, pastor Celso, uma outra coisa que me chamou muito a atenção e é muito comum no Oriente Médio eles também usarem cães como pastores, né? E na casa da ovelha que eles usam também. O cão, na verdade, era o pastor. Era impressionante, Giovanni, impressionante. O cão ia para um lado, as ovelhinhas iam todinhas lá. O cão fazia au, 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 as ovelhinhas paravam. Ele fazia au, 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 as ovelhinhas andavam. Impressionante, gente, impressionante. E o Senhor nos leva a esses lugares, irmãos, para ministrar verdades bíblicas sobre as nossas vidas. Porque nessa manhã eu fui extremamente ministrada, isso já tem alguns anos, eu olhei e falei, Senhor, é assim que o Senhor quer que eu seja. O Senhor quer que eu seja essa ovelha, que o Senhor dá uma voz, avança, eu avanço, que o Senhor diz para, eu paro, que o Senhor diz perdoa, eu perdoo, que o Senhor diz te arrepende, eu me arrependo. Por que é tão difícil, irmãos? Verso 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu fui estudar, irmãos, porque eu entendi que o Senhor tinha algo que seria um divisor nas nossas vidas, a ministrar os nossos corações. E o vale é um tipo de desfiladeiro, de um caminho, é uma trilha, ou entre montanhas, e é um caminho muito estreito, ou é um caminho que talvez muitos já tenham visto, semelhante, que tem uma parede
de montanha e um precipício. E provavelmente o salmista se referia a um lugar que tem entre Jerusalém e Jericó, que possui essas características descritas. É um lugar que tem montanha de um lado, um precipício do outro, e comumente os pastores conduziam seu rebanho por esse caminho. E o nome desse vale é algo que daria para se traduzir como Vale da Sombra da Morte. Mas é óbvio também que esse lugar é um lugar de desafios, esse lugar é um lugar figurado, que significa as nossas dificuldades, as nossas preocupações, aflições, as doenças. É interessante que nesse documentário que eu falei para vocês que eu vi, você via as ovelhas, animais frágeis, indefesos, em fila indiana ali, bonitinhas, irmãos, passando por esse lugar, a patinha ficava na ponta e elas iam assim, corajosas. Sabe por quê? Porque o pastor estava conduzindo. Porque a vara e o cajado, no momento, irmãos, no momento da dificuldade, onde você está passando por esse vale, por esse lugar estreito, quando você confia, você passa com confiança. Você pode ter até algum medo, mas você passa com confiança porque você sabe que o pastor está à tua frente te conduzindo. E que se porventura você escorregar, o pastor está ali para te segurar. E se porventura você cair no precipício, o bom pastor, disse Jesus, dá a vida pelas suas ovelhas. Quando você passar por esse vale de sombra e morte, você não vai temer, porque o teu pastor é capaz de dar a própria vida para te resgatar. É isso que o salmista fala aqui. E se eu fosse você, eu me alegrava muito com essa palavra, irmãos. Sabe, porque essa certeza de que o Senhor está conosco muda a nossa perspectiva. Esse lugar é um lugar perigoso, sim. Mas eu quero chamar a tua atenção para algumas verdades na palavra que às vezes a gente parece que não presta muita atenção. Primeiro que é um lugar de passagem, irmãos. O vale é um lugar de passagem. O vale não é um lugar que o pastor vai fazer um acampamento ali para você descansar. É passagem, irmãos. A tribulação passa, a doença passa, a desgraça, a tragédia na tua vida passa, é momentânea a nossa leve e momentânea tribulação. Passa. Outra coisa é que o lugar ele é chamado de sombra. Queridos, a sombra pode te fazer alguma coisa? A sombra normalmente ela é maior do que a realidade. A sombra não pode te ferir. E pega essa para ti. Toda sombra precisa de uma luz para refletir, e a luz é Jesus. A luz é esse pastor que está te contando. Então não tem medo da sombra não, irmão. É sombra, não é morte. O salmista poderia ter dito esse lugar de morte? Poderia. Mas o Senhor disse, olha, de sombra. Parece, mas não é. É perigoso? É, mas eu estou contigo. Lembra que eu falei para você que o Senhor me levou a um lugar. E nesse lugar Ele me deu essa palavra, irmãos. Pois é, o Senhor me levou a um vale da sombra da morte. E nesse lugar, há poucos dias, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Nós estávamos viajando de férias e nós fomos vítimas de um assalto. E foi um momento terrível, irmãos. Foi um momento terrível. Foram segundos, talvez um minuto, que para nós pareceu horas. E eu particularmente vi toda a ação, porque o Jefferson estava dirigindo o carro e eu olhei para o lado e eu vi quando aquele homem pegou uma pedra, enrolou num pano e veio na nossa direção. E era impressionante, irmãos, o rosto dele. O rosto dele passava umas veias assim, essa droga, que chamam de droga zumbi, deixa as pessoas iguais a monstros, irmãos. Eu vi tudo, irmãos. Eu não tinha para onde sair.
Tinha carro na frente, carro do lado, carro atrás, o sinal fechado. Eu não podia correr, que eu caía no precipício, eu ia me entregar aos bandidos. Eu não podia ir desse lado, porque tinha montanha, tinham carros desse lado. E quando aquele homem jogou aquela pedra, eu fiquei coberta de vidro, irmãos. Você não sabia o que era meu cabelo, o que era vidro. Tinha vidro no meu ouvido, vidro em todas as partes do meu corpo. E eu disse, Jesus, peguei a minha jaqueta e disse, tu és o meu pastor e tu não me faltarás. Eu quero dizer para você que naquele momento de terror, eu me vi com uma ovelha no vale. Eu não posso ir para cá, eu não posso ir para cá que tem precipício. Senhor, tá difícil, tá, mas tu és o meu pastor. E eu tive a certeza, irmãos, eu experimentei na minha carne a presença do pastor naquele carro. Eu não sei se você compreendeu. Alguns disseram, mas se o teu Deus fosse Deus, ele te livrava do assalto. Não, o meu pastor me livrou no assalto. O meu pastor estava dentro do carro comigo. O meu pastor não permitiu que os meus filhos estivessem no carro, irmãos. Você que é pai e mãe, pensa na tua aflição se os teus filhos estivessem atrás no carro. Irmãos, eu não sei se você está compreendendo, mas eu dei glória a Deus, irmãos, coberta de vidro. Irmãos, eu não sabia se eu estava ferida, eu não sabia a gravidade. O que eu sabia é que o meu pastor estava ali comigo. O que eu sabia é que o meu pastor ia me livrar ali, naquela tribulação, sim, mas ele iria me livrar, irmãos. Quando nós conseguimos avançar, é claro que eu estava aflita, mas a presença de Deus naquele lugar, a presença de Deus naquele carro, irmãos, é um negócio indescritível. Eu coberta de vidro, me dei conta que ele levou a minha bolsa, porque eu nem vi ele levar a minha bolsa com o meu celular. E como ele avançou para roubar o celular do Jefferson, que ele estava com o GPS, né, para guiar a gente, eu falei, pronto, estamos sem direção. Aí eu lembrei, não, Senhor, nós não precisamos de GPS, de celular, porque Tu és o nosso pastor e Tu vais me dar a direção. Foi quando o Jefferson puxou de baixo o celular, irmãos. Olha o cuidado de Deus. Eu não sei como, pastor, segundo aquele homem avançou para roubar aquele celular, o Jefferson, o Espírito Santo, foi mais rápido, bateu no celular, ele foi para debaixo do carro. E nós pudemos, naquelas circunstâncias, ir a uma delegacia, a um hospital, sei lá. E digo mais para vocês, nós tínhamos que passar pelo mesmo lugar de novo, porque era o único caminho para sair. Mas a presença do pastor, a condução do pastor, irmãos, eu nunca vivi uma experiência dessa na minha vida. Eu já passei por outros vales, eu já passei por outros perigos de morte. Eu já passei por situações em que parecia não ter mais jeito. Mas eu nunca senti a presença do pastor como nesse vale. E quando eu pude me recuperar e tirar vidro, e eu tirei vidro de dentro do meu ouvido, e a minha roupa estava cheia de vidro, eu toda cortada, mas com meu coração cheio de amor, de gratidão, de esperança. Senhor, Tu és o meu pastor, Tu és tudo o que eu preciso. E aí o Espírito Santo foi me dando, e eu fui escrevendo. E um caderninho pequenininho, que era o que eu tinha, muito pequenininho, e eu falei, Senhor, eu não vou escrever mais nada, porque Tu és o meu pastor, e eu não tenho falta de nada, irmãos. E eu compreendi o que o salmista estava dizendo nesse salmo. E eu quero compartilhar com vocês que nunca mais a minha vida vai ser a mesma, irmãos. Não é porque eu não acreditava que o Senhor era o meu pastor. Não é porque eu não cria que Ele supria todas as minhas necessidades. Não é porque eu não tenha passado por outros vales na minha vida. Mas é porque eu nunca havia experimentado essa presença. E eu sei que Ele estava comigo em outros momentos, irmãos. Sabe, é esse lugar de descanso que o Senhor quer te levar.
É essa preocupação excessiva que o Senhor quer tirar da tua mente para você. Isso tudo tem roubado essa sensação de que Ele está conosco em todos os momentos, irmãos. Se não aconteceu nada, pior é porque o pastor estava ali. Se aconteceu, o Senhor aconteceu, mas o Senhor está comigo. E o Senhor foi providenciando tudo que nós precisamos, porque com Ele, até aquilo que nos falta, Ele providencia, amém? Vamos correr para a gente terminar os últimos versos 5 e 6, que fala: preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e enches o meu cálice até transbordar. Certamente a bondade e a misericórdia, outra tradução fala a fidelidade, me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Aqui parece que mudou um pouquinho esse cenário, porque aqui o salmista nos leva à casa do pastor. E aqui nós somos recebidos como convidados de honra. E para a gente compreender de uma maneira muito simples e muito rápida, a gente precisa entender como era a cultura de hospitalidade da época. Uma pessoa ser convidada a ir à casa da outra era uma honra absurda, irmãos. Você só era recebido em uma casa se você fosse alguém importante para aquela pessoa. E o anfitrião, ele recebia com o que ele tinha de melhor. Inclusive, ele dava proteção ao seu hóspede, podendo até protegê-lo com a sua própria vida, se necessário fosse. Então, quando ele fala que prepara uma mesa de banquete na presença dos meus inimigos, ele não está falando sobre sabor de mel não, viu, irmãos? Ele não está falando sobre vingança, agora os meus inimigos verão, eu estou aqui na mesa do Pai. Não é isso não, irmãos. É porque como o anfitrião te dava proteção, os inimigos poderiam olhar do lado de fora e iriam entender que enquanto você estivesse na casa do anfitrião, eles não poderiam te tocar. E provavelmente Davi já deveria ter vivido essa situação algumas vezes, abrigado em casas de pessoas e os inimigos procurando Saul, então procurando Davi. Cadê Davi? Não podia fazer nada porque ele estava sentado à mesa do pastor. É esse o ensinamento do Salmo. Unges a minha cabeça com óleo era também um costume de honra, era até um mimo que os anfitriões providenciavam para os seus hóspedes, porque as pessoas naquela época não tomavam muitos banhos, né, irmãos? Então, se você chegava assim de uma luta, se você chegava para se hospedar na casa de alguém, ou você deveria ter andado muito, então eles ofereciam um óleo cheiroso para também dar essa sensação. E o pastor também ungia e unge as ovelhas com óleo para protegê-las de ataques de insetos. É terrível, irmãos, quando principalmente moscas atacam as ovelhas, elas não sabem se defender, elas entram pelo nariz. Sabe aquela coisa que às vezes o nosso ouvido está assim, fica desesperador e elas até se matam, irmãos. Então o pastor coloca aquele óleozinho na cabeça das ovelhas porque serve de repelente. E interessante que quando ele diz assim, o cálice cheio significava que o anfitrião estava apreciando muito a sua companhia. E quando ele colocava e transbordava, ele estava dizendo: olha, eu gostei tanto de você, que você pode habitar na minha casa e usufruir de tudo o que eu tenho. Uau, irmãos, é o Senhor falando: se você habitar na minha casa. E o Salmo termina dizendo que a bondade e a fidelidade ou a misericórdia te seguirão ou te perseguirão. Aquele pastor, aquele anfitrião, ele também providenciava proteção quando o seu hóspede ia embora. E o Senhor está falando: olha, quando você sair da minha casa, não da minha presença, a minha bondade, a minha misericórdia, a minha fidelidade te perseguirão, porque você é minha ovelha. Eu quero que você fique de pé. Assim como a ovelha, irmãos, é um animal ruminante, ou seja, ela fica mastigando o alimento. Ela está o tempo todo mastigando.
Eu profetizo na tua vida que você vai ficar mastigando o Salmo 23. Você vai ficar ruminando esse salmo. E eu sei que o Espírito Santo vai te levar a um lugar de descanso. E você terá uma experiência sobrenatural como você nunca teve. Porque o cálice transbordou. O cálice, quando transborda, aqui também, num sentido figurado, nos traz a certeza que aquilo que transborda na minha vida serve para atingir a tua. E eu não creio, irmãos, que o Senhor me levou a essa experiência para ficar somente na minha memória ou na história da minha família, não. O Senhor me levou a essa experiência para ministrar sobre a tua vida e dizer que se o Senhor for o teu pastor, Ele é tudo o que você precisa. Você acha que você precisa de muitas coisas, mas você só precisa dEle, porque todas as tuas fontes estão nele. Abre o teu entendimento, o teu coração para essa verdade. Você só precisa dele. Nele está tudo o que você precisa. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos. Vamos ouvir essa canção.